Aqui cheira muito bem. Foi feita uma bela de uma reforma, né? Aqui dentro é excelente, né? É um né? podcast sensorial esse. Não. Fecha os olhos agora, imagine. Eu cheguei aqui e falei do cheiro daqui. Mas aqui... Não, sério. Pode cortar isso depois. Nós estamos num ambiente aqui, gente, fantástico para pensar. É o que a gente vai fazer. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o primeiro, o inicial, o piloto, como queira chamar, Vozes da Concórdia. Vozes da Concórdia, que é um podcast, um bate-papo, uma conversa pensada pela Editora Concórdia e apresentada, logo mais eu converso com vocês quem vai apresentar e tocar esse projeto daqui para frente, que vai trazer um pouco do conteúdo que a Editora Concórdia produz, um pouco do seu trabalho, além da própria Editora Concórdia. Nesse piloto vamos conhecer um pouco os espaços físicos, né? Como é que funciona aqui a parte onde está colocado a Editora Concórdia dentro do campus que abriga o Seminário Concórdia, a Faculdade Luterana Concórdia, o Colégio Concórdia, tudo está no mesmo campus agora. Bem-vindo, muito obrigado pela presença de todo mundo. E esse Vozes da Concórdia, ele terá dois guias ou dois líderes que vão trazer para vocês, além dos conteúdos da editora, vão trazer também reflexões, discussões acerca da teologia luterana, da teologia da cruz, da confessionalidade e tudo mais. Então, vos apresento pastor Alan, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Prazer estar fazendo parte desse projeto também tão importante, me dá um ânimo bem grande de estar aqui participando. Fico muito feliz de estar na presença de vocês. Muito obrigado pelo convite. E esposa Gabriele, que é também integrante do conselho editorial da editora. A editora que tem um conselho editorial que é formado, então, pelo pastor Nilo Varros, redator da IELB, também o pastor diretor Gerson Linden, que é o diretor do Seminário Concórdia, faz parte do conselho editorial. Temos o pastor Fernando, que é o vice-presidente de Educação Cristã da igreja. O pastor Clóvis, que está aqui conosco também, logo mais ele pode falar, que faz parte do, digamos assim, coordenação editorial. Não é bem um editor, editora, vamos poder explicar um pouco isso hoje, como é que funciona, e ele também integra esse grupo, e claro, eu também, como vice-presidente de comunicação, faço parte deste grupo. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, a gente está muito feliz, né? Faço das palavras do Alan as minhas também. Foi uma grande honra recebermos esse convite, ficamos muito felizes e muito animados com esse projeto, acho que vai ser um projeto muito legal e acho que tem muita coisa para a gente falar aqui, então, tamo junto. Muito bem, eu vou então apresentar o nosso último integrante do bate-papo hoje, o pastor Clóvis, seja bem-vindo, é o nosso conselheiro editorial, então, né? Obrigado, Ederson. Bem-vindo, Gabriele. Bem-vindo, Alan. É um privilégio estar com vocês, né? O que é um privilégio? Né? É uma responsabilidade que é posta sobre a gente para que a gente possa, então, tornar mais público aquilo que a gente já está fazendo. Tá? É próprio, então, inclusive da nossa herança luterana, né? Usar os recursos o máximo possível, né? Todas as formas que a gente tem. E espero que o podcast seja mais uma das formas que a gente tem de aproximar aquilo que a gente produz na editora, que aparentemente era uma gráfica, que depois se tornou uma editora, e agora nós estamos indo para o mundo do século XXI, onde a gente tem diversas formas de levar o mesmo conteúdo, né? E a gente quer fazer isso com muito esmero, carinho e atenção. Conte comigo. Muito bem, então eu já vou abandonar meu posto aqui, eu já não lidero mais nada. Pastor, Gabriele, fiquem à vontade, é com vocês agora, eu tô indo, até mais. Não, tô brincando, eu vou ficar por aqui, mas sinta-se à vontade aí. Pois é, eu acho que uma das coisas mais legais até das conversas que nós já tivemos até esse momento, e o professor Prunzel falou um pouquinho sobre isso agora também, ver esse novo, digamos, capítulo, uma nova etapa da Editora Concórdia, que é essa produção de conteúdo e explorar e levar mais esse conteúdo, essa herança tão bela e rica que nós temos nessa nova etapa. E eu acho que seria legal até da gente falar um pouquinho, talvez
quem está nos assistindo não sabe muito dessas últimas mudanças que nós tivemos até no norte que a editora está seguindo e ver como que o podcast se encaixa nessa nova etapa. Eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. E, por favor, fale um pouquinho, então, até quem não sabe que houve mudanças na editora, quais são essas mudanças e como que ela já está sendo refletida, principalmente nesse projeto que a gente inicia hoje. Pois é, vamos pensar talvez, começar um pouco antes, assim. O pastor Clóvis falou que ela nasce com uma gráfica, então a editora nasce de uma necessidade que a igreja tem, lá em 1923, de ter a produção de material impresso próprio, porque nós imprimimos nos Estados Unidos, isso vinha para cá de alguma forma, muito material obviamente em inglês e em alemão, precisaremos então produzir primeiramente em português. Acho que aí começa a necessidade que a igreja teve na época de fazer editora. Depois constitui-se uma gráfica mesmo, impressão, maquinário, equipamento, tudo para que ela funcione e existe. Depois a igreja vê que o mundo muda, o mercado muda, ela não precisa mais ter a sua própria, ela consegue terceirizar e ela foca em produzir e atender a igreja na sua necessidade. E isso vai caminhando e sendo construindo o que talvez a gente pode chamar de editora Concórdia como editoria de conteúdos. E hoje qual talvez a função que uma editora tenha que ter para a igreja? Talvez o pastor Clóvis depois pode trazer um pouco melhor, mas vamos pensar o seguinte: a teologia não é uma linha única de raciocínio, não existe uma forma única de se pensar. A gente está visto aí, temos diversas teologias, e dentro da teologia luterana ou da teologia que a IELB segue, também há linhas distintas de pensamentos, de pensadores, de teólogos, de estudos. Como a igreja vai manter uma unidade teológica se a gente tiver uma profusão de ideias soltas no ar? Então a editora Concórdia, ela tem talvez uma das funções dela é essa de trazer para a igreja qual o pensamento não único, mas majoritário ou mediano da igreja, né? Junto com o Seminário Concórdia, que vai ter a sua função, além de ensinar os professores, ensinar os pastores, preparar os pastores e também a educação continuada, é se gerar essa teologia talvez brasileira, né? Ou a teologia da IELB. Então, um dos principais pilares da editora é esse, é de trazer para a igreja essa unidade, essa linha teológica. E dentro disso, a grande mudança, não conceitual, mas a grande mudança é que a editora era uma empresa. Ela precisava vender para se sustentar e para existir. Dentro disso, ela acabava fazendo algumas coisas além do que a produção de conteúdo, a produção teológica, porque ela precisava se financiar. Hoje, ela é subsidiada pela igreja, então a igreja sustenta a sua base e sustenta também essa produção de conteúdo. Então agora a gente consegue um caminho maior para produzir mais o nosso próprio, incentivar os nossos produtores de conteúdo, além de buscar aquela linha que a gente pensa que ser, né, ou assim, que o Conselho Editorial, que o Seminário Concórdia, que a igreja enxerga como a linha teológica da igreja. E aí vai entrar outros entes, vai entrar a CTRE, que sempre é o grupo específico para discutir teologia na nossa igreja, e outros fóruns vão ser incluídos ao longo do caminho. E a editora, com isso, com essa mudança, a gente tem todos os materiais possíveis, eles estão muito mais baratos, financeiramente falando, porque ainda há impressão, ainda há um custo, então há um custo menor, mas o que nós conseguimos de graça, nós estamos disponibilizando sem custo. Então, temos aí o aplicativo, temos o site, e está tudo sendo construído para que a gente consiga realmente, então, que essa teologia vá adiante e não fique mais restrita a quem pode ser. Pastor Clóvis, concorda comigo quando eu digo de ter uma linha teológica, de ter um caminho teológico a ser seguido pela igreja, ou buscar essa unidade? A unidade não está tanto na forma, mas está no conteúdo, como você mesmo ressaltou. E a editora, estando dentro do campus onde se fomenta a teologia, né? Nós temos aqui a formação em sala de aula, na graduação e na pós, né? Nós temos o mestrado. Tá? E nós temos aqui em cima, né, desse ambiente que nós estamos, nós temos a futura biblioteca do seminário que está sendo preenchida. Isso é um belo desafio também de a gente produzir,
Também olhando para cima, porque aqui em cima, quer dizer, eu estou me referindo à biblioteca, você vai abrir o livro. Bom, de que forma você vai abrir o livro? Ele pode ser impresso, né, que é muito bom, né? Todos nós estamos acostumados à forma impressa, mas, de repente, o mundo de hoje vê mais do que lê, né? E aí, pequenos textos, pequenas formas de argumentar vão ser úteis para quê? Para levar esse conteúdo que está numa biblioteca ao universo, né? Isso nos remonta, né? Podemos pensar no primeiro século da era cristã, quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas, né? Aquelas cartas eram endereçadas a pessoas ou congregações específicas. A nossa teologia do século XVI também foi, assim, digamos, para cuidar um pouquinho daquilo que estava no ambiente ligado a Wittenberg. Nós vamos falar isso em confessionalidade. E a nossa história, né, Ederson, você mencionou então um pouquinho do que a editora né, como gráfica, e depois, a partir dos anos 70, com o departamento de comunicação que a Elbe cria, para buscar um fomento de literatura própria. E é mais ou menos isso que nós vamos seguir fazendo. O que nós vamos fazer? Nós não vamos esquecer a escritura, nós não vamos esquecer as confissões, nós não vamos esquecer do que a teologia faz no mundo, tá? E aí vem as traduções, vem todo esse desenho bonito que nós temos, né? Obviamente que nós temos um país que é diferente do hemisfério norte, que fala uma outra língua, né? Nós não falamos inglês, não falamos nem mais latim, nem mais grego, mas nós falamos português. E português está no Brasil, como pode estar em Portugal, pode estar em Angola, Moçambique e assim por diante. Quer dizer, se nós abrirmos as portas para essa produção com apoios, apoio significa vem recurso do exterior, a gente pode entregar um livro gratuitamente, como nós já fizemos, né? O que nós fizemos até agora, nesse primeiro ano desse novo formato, foi de colocar à disposição, né? No final de semana eu vi, numa congregação, os pastores recebendo os livros que foram impressos pela gente, tá? O que a gente quer isso? Tá, a gente está contando com o apoio dos irmãos americanos, especialmente, que eles têm recursos. Mas nós também temos que fomentar a nossa produção, né? Buscar formas nossas próprias, né? E isso se dá pela dobradinha, né? O campus aqui, né? Dobradinha significa uma sala de aula, uma biblioteca, uma CTRE que você mencionou, que deve nos ajudar a pensar muito. E esses dois jovens aqui, né, egressos do seminário também da pós, da UBRA, né, a Gabriele foi aluna nossa na pós em Teologia e Bíblia, né, quer dizer, também está estudando em St. Louis, né, isso tudo ajuda a gente a refrescar a maneira da gente se aproximar da realidade. E o português é o nosso caminho, né, Brasil e outros países que falam, né, e aí estamos juntos. Olha, eu acho legal, estava pensando assim, considerando tudo aquilo agora que o Ederson trouxe, né, dessa história de toda a nossa editora, até chegarmos no ponto que estamos agora, e levando em consideração também onde a editora está, né, dentro do seminário, eu acho que é muito bacana pensar também qual que é o trabalho desse podcast, né? Nós somos, o nome que a gente escolheu é Vozes da Concórdia. Claro, Vozes da Editora Concórdia, mas também pensando no Seminário Concórdia, onde nós estamos, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, pensar qual que é o nosso trabalho aqui. A gente quer continuar todo esse trabalho, né, da editora, mas também levar em consideração o fato que nós estamos dentro do seminário e queremos compartilhar essa teologia de uma forma diferente, né? Não apenas na forma escrita, né, em livros, mas também de forma falada. E a gente conversou, né, que o nosso objetivo aqui é, claro, nós falarmos sobre os livros da editora, mas não apenas isso, né? Nós queremos também trazer assuntos, temas relevantes que a gente talvez estejam acontecendo no mundo, né, no momento, mas também temas que vêm já de dentro desses livros já publicados, né, pela nossa editora. E debater, conversarmos sobre isso, né, e para continuar então esse trabalho tanto de editor e seminário, passando então para mais pessoas através de um podcast, né? Eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu queria até comentar uma coisa que eu achei legal sobre essa, não é tanto que não fazia função, mas até mesmo a questão de prioridade e do foco, né, dessa mudança para produzir conteúdo, que aí pensando até pela palavra da concórdia, para trazer concórdia naquilo que é o centro, que é o conteúdo, né?
E por muito tempo, e não é que novamente a editora Concórdia não fazia esse papel, mas eu sei de colegas pastores, e eu mesmo fui um que a gente faz conteúdo de muita coisa. Tu quer ler teologia, tu quer ter recurso, e às vezes onde que tu vai acabar indo? Tu lê aquilo que está disponível. Aí às vezes tu, faltando, e eu até já conheci, tive que falar com alguns colegas, falar, olha, tu precisa ser um pouco mais crítico com as coisas que a gente lê, porque às vezes tu lê um conteúdo muito bom, de um assunto muito pertinente, mas às vezes que vem de fora, e sem o filtro, tu às vezes acaba trazendo algo de fora da teologia luterana para dentro da prática da igreja luterana, e eu imagino que até mesmo essa ênfase de trazer mais conteúdo, de fomentar esse conteúdo, e até mesmo sem a preocupação, por exemplo, esse conteúdo é muito bom, mas será que vai vender? Talvez tu tirando essa questão até mesmo de você se preocupar financeiramente, obviamente sempre vai ser uma preocupação, porque a gente não quer falir a igreja, é óbvio, mas eu acho que isso contribui bastante, porque vai ser, acredito eu, um instrumento muito mais viável de trazer mais esse conteúdo que vai fomentar a reflexão a partir da teologia luterana, o que acredito que tem tudo a ver não só com a mudança no propósito, mas até mesmo esse simbolismo. Achei muito legal tu falando, né, de da editora estar aqui quase que o local teológico da IELB, digamos assim, porque está aqui o seminário embaixo da biblioteca, parece quase que sendo a base. Tem um simbolismo muito bonito em tudo isso que a gente está vendo aqui, né, nesse local onde a gente está. Então, muito bacana. Tomara que Deus abençoe esse projeto mesmo do podcast. Tu sabe que o senhor falasse uma coisa interessante, né? A editora, ela sempre teve esse propósito de gerar conteúdo. Isso nunca foi assim, em nenhum momento ela deixou isso, mas realmente ela vivia entre dois mundos, né? Entre a necessidade, né? Entre a sua necessidade de existência financeira, ou seja, entra o comercial, e a sua vocação ou obrigação, que era gerar conteúdo, ser o apoio da igreja. Então, não dá para a gente também olhar a editora como uma divisão de águas agora, ou assim, o passado não tinha um propósito, esse tem um propósito. Não, acho que a diferença é que a igreja olhou para a editora e entendeu, olha, a gente, por um lado, estamos atrapalhando a editora, não dando suporte para ela. Então, vamos tirar a parte comercial da editora, essa necessidade, que ela consiga dar mais força naquilo que a gente precisa que a igreja tenha. Então, acho que esse é o ponto, assim. Então, o passado dela, ela vem sendo construído, e talvez essa mudança de agora tenho certeza, não vai ser a última. A gente vai ter mais mudanças, porque o mundo vem mudando, né? O mundo vem mudando, e a gente tem que fazer sentido para este mundo que nós estamos. Então, de uma época que o impresso era a única forma, nós estávamos à frente. Hoje, talvez o impresso é uma das formas, a menor forma, mas também estamos buscando. O digital é um caminho, vamos tentar entender e caminhar por esse caminho, né? Então, acho que isso sim, a gente tem que trazer a entender assim, ela está mudando porque o mundo está caminhando e a igreja está olhando, não, mas espera aí, como é que ela vai fazer relevância para esse mundo também, né? Muito bom. Nesse sentido, Ederson e Gabriele e Alan, como é que nós detectamos aquilo que precisamos? Tá? É exatamente conversando com as pessoas ou dialogando. Tá? Então, a editora, né, e o passado dela está preservado. Nós estamos, inclusive, com o movimento de buscar alguns textos básicos do passado para torná-los, né? A nossa teologia, ela não mudou. O mundo talvez tenha nos empurrado para novas necessidades, né? E aí o formato, né? Isso é uma das coisas bonitas da maneira cristã, luterana cristã de ver o mundo. A gente se preocupa com o que está acontecendo no mundo. Nós sabemos o conteúdo, nós entendemos o conteúdo, nós preservamos o conteúdo, mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos com os nossos ouvintes, né? Os nossos leitores, né? Então, se alguém der corda para a gente vai ao encontro para que a gente possa suprir aquilo, né? Então, claro, pode ser um diálogo, uma conversa,
mas pode ser um texto na internet, né? Pode ser um podcast, pode ser um vídeo sobre um conteúdo, né? Então, isso é uma coisa bonita que nós não demonizamos, né? Porque a forma ajuda a gente a se comunicar. Nós estamos numa geração onde, esses dias eu fiz um levantamento, se nós pegarmos uma família com 4 pessoas, essa família investe 24 horas por dia nas mídias, no visual, tá? Então, 4, você tem em média de 6 horas por pessoa usando um aparelho, celular, computador, né, tablet e assim por diante. Quer dizer, ou a própria televisão, né? A televisão hoje também ficou num segundo plano, né? Quer dizer, nós não temos mais um conteúdo linear, né? Quer dizer, eu sou da época que eu parava para assistir a Hora Luterana, a Voz da Cruz, né? Na televisão que a gente tinha, horário definido, hora certa, tinha que levantar cedo, porque a gente não tinha dinheiro, a Elba não tinha dinheiro para pagar horário nobre, né? Hoje não, hoje você pode, no horário do Jornal Nacional, assistir um podcast como esse, né? Isso é fantástico. E nós temos que aproveitar essa porta aberta, Ederson. E aí o Departamento de Comunicação nos supre com isso. E o que a gente vai fazer? Eu vejo o meu papel, né, que eu continuo professor de seminário, mas ao mesmo tempo fomentando isso, né? Fomentando o quê? Buscando entender o que de fato é prioridade para a gente produzir. E contando com o Alain e com a Gabriele, né, eles vão levar isso para um mundo mais próximo, né? Isso vai ser muito bonito. Olha, eu fico bem animado. Até pouco tempo atrás eu estava conversando com o meu orientador de doutorado. Se Deus quiser, logo termina aquela coisa. Mas a gente estava conversando sobre como o mundo ao nosso redor, como a igreja é influenciada por aquilo que vem de fora, mas também como a igreja influencia. E a gente comentava sobre como ser uma influência, e ele falou no meio acadêmico que ele acreditava que a forma mais simples e direta de influenciar hoje em dia a geração ele acredita que seja através de um podcast. Ele falou, dificilmente alguém vai procurar, por exemplo, um curso. Poucas pessoas vão sentar e vão ler um livro de 200 páginas. Tem muita gente que sim. Mas tem muita gente que ela quer aquele conteúdo fácil de ser consumido, porque é o jeito que todo mundo consome. Tu senta no sofá e tu vê o Instagram. Tu senta no sofá e assiste a série na plataforma que você tem ali pagando mensalmente. E às vezes, como que tu vai trazer teologia, como tu vai trazer esse conteúdo que molda a fé, que fortalece aquilo que tu entende? Às vezes é você preparar uma forma que tu pode sentar no teu sofá, tu coloca na tua TV e tu tem 4 pessoas falando sobre teologia, 13, falando sobre um conteúdo que vai fazer você pensar e vai fazer você fortalecer o teu conteúdo, o teu entendimento teológico. Eu achei aquilo genial, porque o professor está no seminário já há 30, 40 anos falando para mim que eu não estava falando, não só envia pessoas para o seminário, que é importante, gente, tem várias formas sensacionais, mas principalmente oferecer algo que chega às pessoas que talvez elas não vão tirar o tempo, talvez removendo aquelas barreiras e tudo deixar mais fácil para as pessoas ter esse conteúdo que é o foco da editora. Acho que vai ser muito legal, tomara, tem tudo para dar certo, Deus vai prover, já está provendo, mas enfim, muito bacana, obrigado por ter falado sobre tudo isso. Eu fico pensando, quem está ouvindo agora e assistindo, o que pode esperar para o futuro? Já conseguimos ver qual que é o objetivo. Como que esse podcast vai contribuir para essa etapa, para essa função, para essa prioridade da editora? Que o pessoal pode esperar? E eu sei que a gente vai estar aqui presente, mas vocês falem um pouquinho até o que o pessoal pode esperar deste podcast, dos próximos episódios e do conteúdo que a gente vai ver aqui. Olha, eu enxergo da seguinte forma, o professor Clóvis falou que nós estamos buscando publicações do passado para torná-las públicas novamente. Então, algumas impressões que ficaram lá na década de 60, 70, 80, 90, até 2000, que foram publicadas, a igreja recebeu e aquele conteúdo parou lá. Então, quem tem, o pastor mais antigo tem, o pastor que está no campo tem, ou quem conseguiu emprestado de alguma biblioteca que foi desfeita, esse conteúdo já não tem mais. Então, assim, a editora tem um rico conteúdo, afinal, são mais de 100 anos publicando.
Talvez alguns com a linguagem já ultrapassada, uma linguagem mais difícil, a intenção a gente vai atualizar e colocar isso à disposição. O que talvez o podcast vai fazer? Talvez não, ele vai fazer. Talvez revelar, poxa, isso aqui já foi debatido em algum momento, nós temos essa publicação e está aqui, o conteúdo está aqui. Eu lembro da história do pastor Fernando comentando sobre o Jovem na Igreja, o livro Jovem na Igreja. Ele disse, como pastor, no campo, ele recebeu aquele livro, ele comprou. Ele deu uma folhada, viu os títulos e, isso aqui é o que eu faço no meu trabalho e colocou na estante. Por quê? Porque ele está no dia a dia dele, ele está ocupado com servas, leigos, jovens, culto final de semana, 3, 4 cultos, visita, enfermos, enfim, ele tem o dia a dia da congregação. Aquele livro era mais um que estava na estante. Quando ele vem para vice-presidente de educação cristã, ele começa a pegar o conteúdo que a próprio departamento criou, e um deles é o Jovem da Igreja. E aí ele diz assim, e ao momento que eu sentei para ler esse livro, eu pensei, que conteúdo maravilhoso eu tenho aqui. Se eu tivesse lido no meu ministério, enquanto na congregação, talvez eu já tivesse aplicado muita coisa que está aqui. E tanto que ele criou, depois vai ficar no link aqui, ele criou um grupo e estudou esse livro ao longo de um ano todo. Então, um pouco do podcast é isso. Tanto conteúdo talvez a gente esteja lá guardado, que no dia a dia a gente não vai ter tempo para sentar e degustar, mas aqui a gente vai trazer, poxa, mas olha talvez, não vamos passar todo o conteúdo de um livro, toda a densidade que ele tem, mas pelo menos dizer, isso aqui tem lá, isso aqui tem lá, isso aqui tem lá. Ou ao contrário, olha, tem um conteúdo aqui, estamos discutindo um certo assunto específico. Aí, talvez a gente não tenha conteúdo. Aí entra o pastor Clóvis no podcast tem surgido cada vez mais esse assunto aqui. Talvez a gente precise buscar autores, buscar conteúdos que possam suprir essa necessidade, ou essa urgência, ou essa discussão, que não temos conteúdo da nossa teologia que discuta esse assunto. Temos só, como a gente falou, vários outros conteúdos que tendem a desviar alguma coisa, né? E porque hoje, por conteúdo e informação, o mundo não tá bem servido até demais, né? Temos então que trazer um caminho certo. Eu penso que esse é um propósito dos propósitos desse podcast, é isso. É trazer o que a gente já tem de muito conteúdo que é produzido, e ao mesmo tempo a gente comece a ouvir, o professor Cláudio falou, ouvir a igreja e trazer mais conteúdos também, né? E claro, de uma forma assim, poder trazer, porque a escolha e a conversa que a gente teve, e chegamos ao nome de vocês para trazerem. Obviamente, a Gabriele já é parte do conselho editorial, então ela já está envolvida com essa produção, né? O pastor lá, Alan, então, que aí está fazendo seu doutorado e, obviamente, casado com a Gabriele, podem trocar mais, tem essa intimidade, e que ele seja também leve, né? A gente possa brincar um pouco mais e trazer de uma forma diferente também. Sim, até para a gente falar a língua do povo, né? Não é para ser uma coisa extremamente séria, eu acho, né? Claro que o conteúdo é sério, mas eu acredito que a forma, né, da gente conseguir se comunicar com as pessoas, o Alan mesmo estava comentando, né, que hoje em dia as pessoas elas usam o podcast, até mesmo a gente já ouviu algumas vezes isso, elas ficam ouvindo enquanto estão na academia, né? Então, às vezes, isso é o legal do podcast, que é legal de tu poder assistir, né? Nós vamos ter essa forma, né, de poder acompanhar o vídeo, mas às vezes as pessoas gostam apenas de ouvir, né? Então, tu tá fazendo alguma coisa, tá limpando a casa, lavando uma louça e tá ouvindo podcast, né? Então, essa ideia da gente trazer também um conteúdo sério, mas de uma forma leve, para se tornar fácil, né, das pessoas poderem acompanhar e ser interessante, né? Então, enfim, eu acho que tem esse aspecto também, né, da forma que a gente vai fazer o conteúdo aqui. Com certeza. Até eu fico curioso, o pessoal que está assistindo a gente, se tiver, não sei bem certo onde que vai estar, se tiver como comentar, comenta com a gente se vocês ouvem ou estão ouvindo, assistindo, se vocês estão sentados no sofá, se vocês estão lavando a louça. Na experiência que a gente teve, eu já conheci pessoas que sentam no sofá para assistir como se fosse série, ou estão lavando louça, quando vão fazer cardio na academia, estão ali correndo e ouvindo.
realmente eu fico curioso para saber como que você está assistindo a gente, ouvindo a gente. Mas uma coisa que eu queria até comentar sobre o que tu comentaste, Ederson, eu fico pensando como que realmente o Vozes da Concórdia reflete muito aquilo que está sendo feito. E você falar, né, de pegar esse tesouro que nós já temos na Concórdia e fazer com que a gente consiga ouvir essa voz, que talvez já foi até uma voz esquecida, ou talvez uma voz que está ali na prateleira do escritório pastoral e talvez nunca teve a oportunidade de ouvir. E o podcast é uma oportunidade de a gente ouvir isso. Mas é até algo que achei muito legal que tu falou, que tem esse diálogo. O podcast é muito um bate-papo. A gente está batendo um papo aqui, a gente está falando sobre algumas coisas. Depois, hoje já talvez surja, mas nos futuros convidados, surge algum assunto e talvez, eu tenho certeza que vai surgir e a gente sim, encarar a realidade, não temos algo publicado. E aí vem o trabalho, que nem a gente falou, a gente empurra para o professor Prunz e fala, te vira. Não é bem assim, mas vamos esse desafio, vamos buscar conteúdo nesse assunto. E eu acho que seria legal até pensar qual que seria o processo. A gente falou um pouquinho sobre o conselho editorial, né? E tem todo um trabalho que a editora faz através desse conselho editorial para chegar até o produto final, digamos assim, a obra final impressa. Eu não sei se todo mundo conhece, eu sei um pouquinho, porque normalmente sou casado com uma integrante do conselho, mas será que a gente não poderia até falar, então a gente tem um assunto aqui que não tem, eu vou comentar com eles e daí logo vai surgir um livro sobre aquele assunto. Não é bem assim, né? Tem todo um processo, é bem complexo. Será que a gente não poderia comentar e compartilhar um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo sobre qual que é esse processo, como é que funciona? Tem pessoas que leem, quem que sugere, como é que é aprovado? Fala um pouquinho. Eu tenho curiosidade, mas talvez mais pessoas fiquem interessadas em saber como é que funciona tudo isso. Hoje em dia é muito fácil. A gente joga no ChatGPT e ele resolve tudo. Não, estou brincando, gente. Não, vou fazer só esse recorte agora. Não, acho que é legal ter trazido esse ponto, porque aqui também nós temos uma mudança bem, assim, ela foi muito discutida na igreja. Isso foi antes, inclusive, da segunda mudança, que é a questão do conselho editorial. Uma editora, tradicionalmente, tem o que a gente chama de editor. Ou seja, ele é o dono do conteúdo da editora. Então, ele vai definir os livros, o tom que é escrito, ele que vai fazer a seleção do autor ou do tradutor, ele vai definir linhas teológicas claras, enfim, ele vai ser o dono do conteúdo da editora. Tradicionalmente, uma editora funciona dessa forma. Ela sempre tem. E nós tínhamos, até 2023, o pastor Nilo fazia esse papel dentro da editora Concórdia, né? de fazer esse caminho. Agora a gente entende que o mundo é um pouco mais pulverizado que isso. O mundo é um pouco mais solto. Embora a editora ela vá ser sempre da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ela também vai ser a função de criar essa linha teológica da IELB. Mas nós temos, como nós já falamos, diversos grupos dentro da igreja que pensam conteúdo e que podem ser redundados ou produzidos ou desenvolvidos pela editora. Então nós temos o Departamento de Educação Cristã, como eu comentei, temos o próprio Departamento de Comunicação, tem a sua produção, de certa forma, ação social, missão, temos departamentos específicos. Então, como é que a gente tem funcionado hoje? Por que o pastor Clóvis a gente não chama de editor? Porque nem sempre ele edita todos os livros. Ele não vai ser responsável editorial por aquilo. Temos alguns últimos lançamentos que foram editores que o próprio departamento escolheu e disse, acho que este pastor pode ser o editor. O pastor Clóvis ele faz o acompanhamento, até porque não é tão simples ser editor. Se tem uma ideia que é fácil ser editor, depois o pastor Clóvis pode explicar. Então, tem certas decisões que têm que ser tomadas, algumas decisões difíceis, né, de serem tomadas, enfim. Então, nós temos diversos editores. O pastor Clóvis é como se fosse, depois ele pode falar um pouco mais, mas assim, eu tenho uma ideia de um livro. Pode mandar para o pastor Clóvis. Ele vai ler, analisar, vai encaminhar para alguém que possa fazer o que ele chama de endosso, né? Só,
dá uma lida, vê o que tu acha, teologicamente, encaminha. E talvez ele vai encaminhar para um departamento, olha, isso aqui faz sentido na missão, então vai encaminhar para a missão. Deem vocês uma lida aqui se faz sentido. Esse livro, então, depois de todo esse caminho, vai ir para o conselho editorial, que aí esse sim, vai ter a palavra final, vai dizer, não, esse não tem condições, porque o conselho editorial ele vai fazer, então, o papel de editor como criar a linha teológica, né? Então, tem essa forma de trabalho. E sim, o livro ele não é tão rápido de produzir, nem para escrever, nem traduzir, mas eu acho que o pastor Cove pode falar com mais propriedade do que eu desses caminhos todos. Eu estou na editora desde 98, tá? Eu ainda era pastor em Curitiba, e aí na época o editor da IELB, né, depois foi meu colega aqui no seminário, o professor Paulo Weirich, ele me chamou para se juntar a um grupo que buscava pensar a produção na IELB, né? Ele tinha esse papel, né? Mas na época, então, a gente produzia um material lá na região de Curitiba, na área de escola dominical, e aí eu entrei nesse grupo editorial, né? Então, quando eu vim para cá em 2001 no seminário, a IELB criou então um departamento, né? Era o coordenador do PEN, mais um outro responsável pelas ligas, né? Leigos e servos especialmente. Tinha o material da escola dominical. Então esse é o histórico que se vem, né? Então nós tínhamos uma pessoa importante, né? Que é o editor, como o Ederson falou, e essas estruturas que ajudavam o editor. O novo formato, e foi bem explicado, ele é diferente. A centralidade não está no coordenador editorial. Eu sou muito mais um facilitador, vamos dizer assim, né? Tá? Então, quando alguém me manda um material, não sou eu que vou dar a opinião. Alguns acham, está amarrado lá com o Brunson, né? Isso podia ter acontecido no passado até, mas não é essa a ideia. Então, o primeiro passo quando eu recebo um material é exatamente isso que o Ederson disse. Onde é que ele se encaixa? Bom, eu peço para alguém da área do conteúdo do livro dar uma olhada e dizer, olha, eu endosso esse livro vale a pena circular na IELB, no contexto daquilo que nos identifica. A partir desse endosso, eu leio o texto, né, basicamente, porque eu preciso me apropriar também do conteúdo, né? E aí, sim, aí se leva para o conselho editorial. Então, é um procedimento que, não que terceiriza a responsabilidade, mas que dá mais suporte, né? Então, eu já tive, por exemplo, conteúdos que a gente recebe muita coisa de diversos setores, não só da IELB, e eu peço para alguém dizer, olha, isso aqui não se encaixa na nossa identidade teológica, tá? Especialmente literatura na área da filosofia ou da psicopedagogia e tal, e a pessoa que vai fazer o endosso diz, não preciso nem ir adiante, né? E nem vou adiante, nem gasto o conselho editorial nessa reflexão. O que a gente tem, o Ederson também disse, que nada tão simples e rápido, né? Então, por exemplo, nós agora estamos trabalhando ainda com decisões que o Conselho Editorial tomou em julho, e ainda assim a gente não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente decidiu em julho. Então nós temos daí o trabalho, né? Por quê? Nós estávamos aqui e esse ambiente que a gente está aí hoje era prioridade, né? Ederson, quando é que foi inaugurado isso aqui? Foi em setembro, né? Então a editora estava preocupada em mostrar para a igreja que há um ambiente, tá? Não é mais aquilo que era na Estrada do Forte, em Porto Alegre, nem na São Pedro e nem na Cairu, acho que era o último, né? A editora que estava debaixo da água, acho que era Cairu. Pátria, desculpa, é na Pátria. Tá, eu conheci todos esses ambientes, porque a primeira vez que eu estive na editora foi em 1974. Eu era criança do interior de Horizontina vindo buscar livros na editora. Então esse ambiente todo agora está restrito a isso aqui, que é fantástico, né? Aqui cheira muito bem. Foi feita uma bela de uma reforma, né? Aqui dentro é excelente, é um né? podcast sensorial esse. Não. Fecha os olhos agora, imagine. Eu cheguei aqui e falei do cheiro daqui. Mas aqui, não, sério. Pode cortar isso depois. Nós estamos num ambiente aqui, gente, fantástico para pensar. É o que a gente vai fazer. Nós não estamos mais presos a um local. O local é fantástico o que a gente está fazendo agora, tá? Você falou da biblioteca em cima. Então, o que a gente está tentando fazer, Ederson, para ser agora objetivo e responder a tua questão? A gente está tentando trabalhar em pares, tá? Então, o Departamento de Educação Paroquial, Educação Cristã, o pastor Fernando, eles têm a sua autonomia,
e eles me consultam e eu acompanho os processos, né? De vez em quando eu acabo entrando como um editor final, mas aí é um projeto específico, né? Nós agora temos um grupo que vai trabalhar com comentários bíblicos, com texto bíblico, e a gente tem que fomentar isso. Nós temos uma maneira própria de ler o texto bíblico. Esse é um belo desafio, e nós estamos com pessoas técnicas na área, e a gente vai mais coordenar isso, tá? Então, o pastor Ayrton, na área de ação social, tem belos materiais aí, né? Então, não está se jogando, centralizando numa pessoa, está se diluindo um pouquinho essa responsabilidade, e isso ajuda, né? Então, se você que está nos assistindo e ouvindo, no futuro próximo quer encaminhe para a gente. Claro que não é de um dia para o outro que a gente vai publicar, né? Então, nós queremos fomentar essa produção local, própria, mas ao mesmo tempo nós queremos levar com seriedade. Afinal, é o recurso que a igreja está dispondo, né? Alguém me perguntou sábado se toda a literatura vai ser gratuita. Eu disse, olha, até onde é possível, sim. Nós temos livros, por exemplo, da CPH que não podem ser colocados gratuitamente, porque nós temos royalties a pagar e os direitos autorais. Por quê? Porque a CPH responde para os autores deles. Inclusive, nós temos que devolver para eles toda a literatura aqui. Então, nós temos que colocar, talvez, no Kindle, né, uma forma paga, mesmo que seja um preço baixo, de $1 ou coisa parecida, mas a gente não consegue dar o arquivo liberado. Então, todos esses procedimentos, e as pessoas que estão nos vendo precisam perceber isso, tá? A gente quer manter uma estabilidade nas relações, fazer com que a igreja invista bem o seu recurso, tá? Com prioridades, né? E vocês dois vão nos ajudar a mostrar isso para a igreja, tá? Então, a gente tem... Meu sonho, eu faço parte da Comissão Editorial Obras do Lutero, meu sonho é pegar aqueles 14, agora nós estamos trabalhando em 2 volumes, o 15 e o 16, tornar aquele conteúdo que está lá dentro, que é difícil, né? Que é uma pasta, né? Uma massa assim, colocar isso no dia a dia da vida da igreja, né? Porque Lutero é fantástico, né? Sob o aspecto teológico. Muito bom mesmo. Olha, gente, eu acho que já deu para dar uma boa ideia do que dá para se esperar aqui nos próximos episódios, o que você que está assistindo vai encontrar aqui nesse podcast. Coisa boa, coisas boas estão vindo por aí. Já que falamos do espaço, do sensorial, então acho que dá para a gente falar um pouco do espaço em si. Vocês talvez vão ver algumas imagens cortando aí, mas assim, outra forma que a gente tem de dizer as coisas é a imagética, né? Com signos, com significados, com elementos visuais tangíveis. E é um pouco que nós temos no espaço aqui da editora e que ela foi pensada, né? Nós temos ali essa que vocês estão vendo, talvez, a sala de reuniões, uma sala ampla de reuniões, que está à disposição do campus. O campus pode usar como um todo essa sala de reuniões. E nós temos uma obra muito específica. E eu não vou falar do significado, depois o pastor Clóvis é que vai explicar o significado. Mas temos uma obra específica da época da Reforma, que está na igreja lá na Alemanha. E nós temos uma reprodução aqui, maior até, da obra. Todo o espaço da editora ele tem o antigo, o histórico e o novo. Então vocês vão ver uma máquina de escrever que foi de uso da editora, ela está aqui. Então, ou seja, a gente tem um respeito ao passado e tem um respeito ao futuro. Nós temos diversos materiais produzidos antigamente e que estão aqui à disposição como visualmente, ou seja, de novo, é a editora do passado e futuro. A gente não jogou fora o que se tem e estamos olhando para o futuro. Tem, obviamente, a disposição das obras que estão no momento, né, sendo oferecidas à igreja ou produzidas, ou obras que nunca deixarão de ser produzidas, como o livro de Concórdia. O professor Clóvis até comentou sobre as obras selecionadas, estão aqui à disposição. E nesse espaço que nós estamos gravando, vocês não podem ver junto conosco, mas atrás da gente tem um crucifixo, que então vai compor junto com essa obra, dentro da sala de reuniões, e junto com o que talvez vocês tenham visto atrás da Gabriele, que é uma parede de lambe-lambe. Uma parede de lambe-lambe que é uma linguagem de rua, ou seja, é um artifício usado na rua, na comunicação. Os grandes centros têm. Então, quando faz uma propaganda de algum espetáculo, de algum show, de alguma coisa, se cola em muros, se cola em paredes, se vai lá e se cola um papel.
E ali, esse muro, essa parede, ela vai representar onde a nossa teologia deve estar, ou seja, ela deve estar na rua, nesse mundo caótico, bagunçado, que parece um caos, mas a gente tem que estar lá nesse meio, porque é lá onde é que Cristo tem que chegar também, a todo mundo, nesse mundo caótico, né? E aí ela vai compor junto com o crucifixo e junto com a obra, e aí o pastor Clóvis vai amarrar isso tudo aqui, pastor Clóvis. O Ederson me deu um belo desafio, e agora vocês estão sentados aí para umas 2 horas de conversa, né? Podcast não tem muito tempo. Não, você vai editar isso depois. Ederson, o que você colocou aqui na editora, sem dúvida, representa muito aquilo que nós somos, tá? E eu vou tentar amarrar os 3 ambientes aqui, né? Que são a cruz, a teologia da cruz, né? Nós falamos Cristo e esse crucificado, obviamente que não só sobre ele, né? Isso tem a ver com o quadro que está na sala de reuniões, que é do Lucas Cranach, né? Aquele retábulo que está na igreja de Santa Maria em Wittenberg. Aquele retábulo e o que aparece na sala de reuniões precisa nos remeter a 3 outras partes, tá? O retábulo é Lutero pregando, apontando para Cristo e esse crucificado, né, que é um mote muito forte entre nós, é a misericórdia de Deus na cruz do seu próprio Filho, né, que é o que nos move a entrar no mundo. E o pastor Ayrton trabalhou isso muito bem nas suas produções, né, mas é mais do que isso, tá? A teologia da cruz tem no seu público, né, e esse é o retábulo que está aqui na nossa sala de reuniões, a congregação de Wittenberg ouvindo essa mensagem. Bom, é a igreja reunida, o povo de Deus reunido na igreja, né? Está Catarina com a filha que tinha falecido, com 8 meses, tem uma filha de Lutero também aparece, né? Onde está Cristo, está a sua igreja como um todo. Essa é uma forte ênfase que a gente vê na Reforma. Mas naquele retábulo tem em cima 3 outras partes: batismo, Santa Ceia e o ofício das chaves. E isso fez com que Lutero percebesse que a relação do batizado com a ceia se dá pelo ofício das chaves, né? Não é pela confirmação, né? Esse é um outro assunto interessante a refletir. Mas, e aí vem um filósofo lá do século XIX, chamado Karl Marx, que diz o seguinte: Lutero tirou o monge do mosteiro e colocou ele na rua. E o lambe-lambe que está atrás da gente, é exatamente isso. Onde é que a palavra de Deus está? Lá onde o cristão está. Então, o lambe-lambe que você destacou reflete exatamente isso, que faz parte da nossa identidade. Essa identidade não é luterana, ela é bíblica, né? Se você lê o apóstolo Paulo, se você lê o apóstolo Pedro, você vai ver o cristão nas relações que Deus nos criou. Então, nós estamos em meio à criação, né? Basta olhar, por exemplo, Paulo em Atenas, né? Num lugar público, falando, testemunhando. Paulo em Éfeso, diante da incredulidade da Diana, da deusa, né, e falando sobre Cristo, né? Quer dizer, que coragem é essa? Bom, essa coragem não é gratuita, essa coragem é do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos move a fazer isso por causa da palavra que está presente. Então, todos esses ambientes aqui, né, sem querer, querendo, Ederson, você criou um ambiente que nos identifica, tá? Então, eu acho que o lambe-lambe é significativo. Nós somos empurrados para a realidade que nos cerca. Tá? A igreja nos ajuda a ver exatamente quem nós somos, né? Um povo salvo no batismo, né? que é movido pela obra de Cristo, né? Nos meios, na ofício das chaves e da confissão nos empurram para dentro da participação na ceia, e isso nós ecoamos no mundo. É isso que a editora quer, né? A editora é da IELB, sem dúvida. A editora vai produzir identidade ielbiana, mas ao mesmo tempo ela nos empurra para a realidade, né? Nós só temos razão de existir como igreja por causa daqueles que não ouviram ainda, ou vão precisar ouvir cada vez melhor a palavra de Deus, né? Eu acho que tua sala, teu ambiente, né? Eu sei que eu ajudei nela semana passada ou retrasada, sem querer, querendo, reproduz bem aquilo que nos identifica. Parabéns. Tudo bem? Isso puderam conhecer um pouco então do nosso espaço aqui. Quem vier para o campus, fique à vontade, né? Está sempre aberto por aí. Está aberto ao público. Tô no seminário, quero dar uma passada, tenho quase horários abertos. Nós temos aqui, assim, o rapaz que trabalha aqui de segunda a sexta, horário das 8 às 5, né?
Mas como ela não é uma loja, a gente não tem um atendimento, mas se alguém quiser bater aqui, queria dar uma conhecida, fica à vontade, né? Então não há um atendimento ao público, porque justamente isso, a editora ela está chegando à igreja de forma assim, transporte, os representantes em cada região, então a ideia é que ela não fique aqui, ela não está aqui, né? Ela daqui é só o ponto de partida, digamos assim. Então ela não tem um atendimento como uma loja especificamente, né? Mas fiquem à vontade para conhecer. Tem um ambiente que eu acho que tu não mencionou, que é o que não aparece, que não tem talvez tão bonito, que é o que está atrás da parede aqui. Vocês podem ver também. Que está cheio de caixa de material, que eu dei uma olhada quando eu cheguei aqui. Uau, monte de coisa. Esse ambiente é um paradoxo, né? Porque a gente quer que ele fique vazio, porque a publicação está indo, mas ao mesmo tempo vazio, talvez a gente não esteja produzindo. Então ele é um ambiente que ele deve ser como um pulmão. Ele entra a produção vai, ele entra a produção vai. Então ele não deve ser um lugar de armazenamento, mas também não pode ser um lugar vazio, porque talvez nós não estejamos produzindo. Então, é um ambiente de giro, que é o nosso estoque, a nossa expedição, né? Então, vocês também podem ver, vamos botar algumas imagens aí para o pessoal ver. Então, por isso ele não é gigante, mas também não é muito pequeno. Então, ele tem essa ideia de pulmão, esse chegar e sair o tempo todo da nossa produção, né? Muito bom mesmo. Olha, eu acho que foi um baita piloto, baita introdução para esse projeto que a gente está iniciando. Não sei se vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa ou alguma consideração. Eu não sei, eu não consigo pensar em nada para piloto. Eu estou ansioso para ver agora a produção. Eu também. Ansioso pelo próximo episódio. Exatamente. Vamos lá. E logo vem por aí. Vai ser anunciado. Uma coisa, agora eu lembrei, tu falaste que a igreja tem um aplicativo, a editora lançou esse aplicativo. Se alguém quiser baixar, se alguém não sabia, fala um pouquinho só do aplicativo, talvez depois dá para deixar também o link para baixar. Fala um pouquinho dele, eu acho que é a única coisa que eu lembro da gente mencionar nesse primeiro episódio. Daí a gente, sei lá, podemos deixar pro próximo. Nessa mudança da editora, a gente criou então esse aplicativo chamado Yelb+. Tanto Android quanto iOS podem baixar lá nas suas lojas, nos seus caminhos lá, não tem custo. E lá nós estamos colocando todos os livros que nós temos de produção própria, ou seja, que nós não temos direitos autorais, estão lá à disposição, podem ser lidos e com link para download também do PDF. Alguns que nós não temos direito autoral, tem lá uma pequena degustação, algumas páginas, né? E o link para então compra no site da editora fica à disposição. E também uma segunda camada que a gente pode chamar de um cancioneiro online. Então nós estamos colocando lá tanto hinos do Inário, quanto hinos dos nossos cancioneiros, quanto músicas novas produzidas na igreja que não foram agregadas a nenhum cancioneiro ainda. E aí lá tem um trabalho de curadoria primeiro, né? uma pequena resenha teológica sobre o hino, sobre a teologia naquele hino, talvez às vezes até algum alerta, né? Essa palavra a gente muda por esse sentido, aquele sentido, né? Do original da música. Trilhas de ensaio, né? Ou seja, quando tem coro, assim, a definição de coros e tudo mais. E, obviamente, a música para poder ser ouvida, alguns com vídeo, então estão sendo colocados lá. E todos organizados, tanto os livros quanto os hinos, por tags, né? Por editorias, digamos assim, confissão, confissão e arrependimento, é batismo, é um canto congregacional, é louvor, enfim, e os livros também, né, teologia prática, enfim, ação social, e a gente vai organizando. Então ele está sendo construído aos poucos, o conteúdo está sendo colocado lá, então é um caminho para a gente colocar à disposição o material. É um outro caminho, um outro canal que nós temos para o conteúdo chegar lá. Sensacional. Legal. Fica a dica aí então para quem ainda não baixou o aplicativo para baixar, né? Exatamente. Sensacional mais esse recurso aí que a editora está fazendo, que a igreja está disponibilizando. Sensacional, gente. Que bate-papo legal. Obrigado por ter compartilhado todos esses aspectos, essas informações. Deu para aprender um monte sobre a editora. E acho que vai ser uma boa forma de introduzir esse novo projeto que tem tudo para dar certo, tudo para ser um excelente instrumento também para a nossa igreja, a serviço da editora Concórdia, que é a editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É isso? Então tá. Da minha parte, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. A gente fica muito feliz e honrado com
contigo aqui nesse bate-papo com a gente, e a gente vai se ver no próximo episódio do Vozes da Concórdia, o podcast oficial da Editora Concórdia, a editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Até lá!